Isso é organização. Isso é organização. Bosta, É você que mudou. Vamos entrar, tá, galera? Com essa sonzeira aí, ó. Vai falar com a máscara? Se não quer retorno, senão vai dar microfonia, tá, galera? Hã? E tem um delay, senão atrapalha vocês. Ah, sim. Melhor que tá. Três, dois, um. Foi. Malditos sejam todos vocês que nos escutam agora. Olá, humanos da Rádio Armazém! Estamos aqui então, como o Marcelo disse, na Rádio Armazém, www.radioarmazém.net, e ao vivo também lá na nossa página no Facebook, que inclusive mudou agora o sistema de live do Facebook, tá meio estranho, não sei nem se está rolando. Mas, né, estamos tentando. Então, o que é o Carnificine? O Carnificine é um programa sobre filmes trash e filmes de todo que é tipo de podreira aqui da Rádio Armazém, ao vivo, toda segunda-feira às 20 horas e depois como podcast. Vai para o Spotify, vai para o Mixcloud, vai para diversos lugares e também fica lá na página do bar como vídeo para quem quiser assistir depois. Para ver a gente se apontando assim, tudo tipo, fala agora. Fazendo gestos. E quem está só escutando não vê. Então tá vendo os bastidores, vendo que a gente trouxe até uma máscara aqui que já entrega qual é o tema de hoje. Tá, e aí? Qual é o tema de hoje? Não, antes disso eu posso dizer que eu sou o Cássio. Aí, eu sou o Marcel. E na técnica lá nós temos o grande filho do Ed, o Edson. Filho de Eduardo. Edson. Hã? Edson é filho de Eduardo. Filho do Eduardo, conhecido como Ed. Também. Então, assim, o programa é uma produção, um oferecimento do Gárgula. O que é o Gárgula, Marcelo? O Gárgula é um bar muito legal, com uma temática trash oitentista, muito interessante, que vale a pena conferir. Vale a pena? Acho que E vale. onde é que fica? Rua Saravim Balandro, 863, Centro. Bem no centro da cidade. Quem quiser tomar um trago, se enlouquecer, jogar um videogame e escutar um rock and roll, Gárgula, aberto de quarta a sábado, das 20 até a 1, como a prefeitura nos deixa. Ou eventualmente aos domingos, quando a gente tiver um evento lá, uma feira do vinil, uma feira do brechó, e outras atividades que a gente está bolando aí. Tá, beleza. Lembrando que as nossas formas de contato são pelo nosso Facebook, né? Gárgula Bar, acha lá a página do Gárgula. /Gárgula Bar, Facebook. E a mesma coisa no Instagram também, Gárgula Bar no Instagram. Então, se achar no Facebook e no Instagram, Gárgula Bar. Mandem mensagens, mandem sugestões, mandem reclamações, xingamentos, nos digam se por acaso essa nossa live na página do Facebook está funcionando ou não. Pois é. Deve estar, porque tem um botão dizendo encerrar o vídeo ao vivo, então porque ele deve estar funcionando. E qual é o tema do dia? Ah não, isso daí não. Não, eu confundi Jason com psicose. Puta merda. Ei, isso foi trash. Ah, é trash, faz parte, eu fiz a propósito. Claro. O tema de hoje, sexta-feira 13. Porque a última sexta-feira foi 13. Também. Foi? Foi 13. Sexta-feira passada foi sexta-feira 13. Então nós decidimos, né, por que não abordar explorar esse assunto tão interessante com o nosso amigo Jason. Até porque a franquia Sexta-feira 13 talvez seja a mais longeva? Longeva? Existe essa palavra. Existe, mas é feia, né? Não isso, mas talvez a mais conhecida popularmente. Acho que as grandes franquias de terror são bastante conhecidas da cultura pop. Mas é que assim, sei lá, cara, talvez minha avó conheça o Jason. Mesmo nunca tendo visto um filme, sabe? Tipo, uma máscara de rock é Jason. Mas, sei lá, Michael Myers, nunca ouviu falar, sabe? Michael Myers, pra quem não sabe, atua em Austin Powers, né? Não, sacanagem. Quanto mais idiota, né? Quanto mais idiota.
Não, cara, não sei. Essas franquias de terror, não sei. Pra mim são muito conhecidas, não sei se pra tua avó ou pra minha mãe, por exemplo. Um abraço, vó! Vão conhecer o Michael Myers ou o Fred Krueger. Se cuida do coronavírus aí. Mas o que a gente tem pra falar do Jason e da série Sexta-feira 13? Primeiro tem que falar pro Robson e pro Inferno, que eles seguem enchendo o meu saco pra falar do Carnossauro. Tchê, Carnossauro é outro dia, hoje é Sexta-feira 13. Primeiro assim, antes, né, da gente começar a falar dos filmes em si, a gente tem uma série de curiosidades em torno da data Sexta-feira 13. Tipo, por que né, Sexta-feira 13? Não podia ser sexta-feira qualquer coisa? Porque assim, existe, né, popularmente, assim, vários acontecimentos em torno da data. Então, primeiro que o 13 é considerado lá por algumas culturas como número de azar, outras como número de sorte. Muitos O que consideravam... diria o Zagalo? Não, 13 é a pai. Cara, o Zagalo já morreu? Não, tá vivo ainda. Eu acho que tá vivo. Foda-se! Não faz diferença. Eu sei que o 13 fazia a menção a um 13º apóstolo, que seria um cara genérico lá. O 13º guerreiro, que inclusive é um 13º filme guerreiro. trimassa. Com Antônio Bandeiras. Mas existe toda uma mitologia ou uma mística? Um lado místico do número 13 que eu Tem sempre achei muita coisa, os egípcios falavam das 12, tudo era 12 signos, os 12, sei lá o quê, as 12 isso, enfim, tá? 12. E aí o 13 era a maldição. Coronavírus tem 13 letras. Eu não contei, só me mandaram isso agora, mas talvez seja verdade. Contando o espaço entre corona e vírus? Não. Não, tudo numa palavra só. Isso aqui não é hashtag. Mas não tem espaço numa palavra só? Coronavírus. São duas palavras. Não. Tu conta... Como assim? É uma palavra só? Tá bom. Segue aí no 13. Então, assim, agora a aula da história. Em 1307, o rei Filipe IV da França, ele queria mais influência e ele pensou assim, quem que é influente pra caralho? A igreja. Essa desgraça. Igreja católica. Vamos entrar. Vamos entrar lá nos Cavaleiros Templários. Aí o que os Cavaleiros Templários falaram pra ele assim? Foda-se, magrão. Tchau pra ti. Não quiseram ele. Aí o que ele fez? Numa Sexta-feira 13, ele deu a ordem de matar todo mundo. E aí os Cavaleiros Templários foram presos, torturados e queimados em fogueiras. Então tá aí uma das datas, Sexta-feira 13. Sexta-feira cultura. Carnificine também é cultura. Carnificine também é cultura. Sexta-feira 13 de outubro de 1519. Hernán Cortés decretou Tenochtitlán uma cidade espanhola, o que marcou o fim do Império Azteca. E hoje em dia é a cidade do México. Uma cidade muito bonita de se ver de cima. 13 de dezembro, essa aqui é tenebrosa, essa aqui é pior que o ataque do Jason. 13 de dezembro de 1968 foi decretado o AI-5. Tá aí, tá justificado o 13. O filme Vivos, tá ligado? O filme Vivos? Sim. Os caras lá comendo os cadáveres. Sim, no avião, nos Andes lá e tal. Então, o filme Vivos é inspirado nos acontecimentos de uma Sexta-feira 13 de 1972, quando a equipe uruguaia de rugby, no Uruguai jogam rugby, sofreu um acidente aéreo. E uma curiosidade muito específica é, o medo específico da sexta-feira é chamado de parascavedecatriafobia. Não ouso repetir isso. Nunca mais vou esquecer dessa palavra. Ou frigatriscaidecafobia. Friday Sky. Sim, porque, sabe por que é Friday? Porque veio da Frida Kahlo. Como é que é o nome da deusa nórdica lá? Não me pergunta. Frida, mãe do Thor. Então é dela que é Friday. E aí dizem o quê? Que depois, quando os cristãos transformaram os vikings em cristãos também, aí para tentar demonizar isso, disseram lá que a Frigga era uma bruxa que se reunia todas as sextas-feiras com bruxos e o demônio. Muito bom. Viu? Ei, levou a sério a pesquisa. E aí duas curiosidades que são muito mais legais que todas as outras reunidas. José Mojica Marins, o Zé do Caixão, nasceu em uma Sexta-feira 13 e descansa em paz, já morreu esses dias.
E o Evil Dead 2 foi lançado em uma sexta-feira, 13 de março de 1987. Que é um excelente, um marco do cinema trash. Muito bem, terminado este nosso bloco de Saiba Mais. Curiosidades. Agora a gente vai falar o quê? Da franquia Sexta-feira 13. Então todo mundo acha que uma máscara de rock, o Jason com máscara de rock é Sexta-feira 13. Não é exatamente só isso. Porque a gente tem o nosso primeiro filme, Sexta-feira 13, de 1980. Mas antes de começar, eu queria fazer uma nota. Eu estava pensando hoje, pesquisando sobre o filme. Né, hoje? Hoje? Hoje eu atualizei os meus conhecimentos. Já que displicência. Ai, para. Não, porque esse medo, né, assim, ó, Sexta-feira 13, assim como o Evil Dead, que a gente já falou semana passada, provavelmente eu vou falar outras vezes, né, traz esse medo da galera que vai acampar, que vai pro mato, vai... É coisa de americano, né, acampar e pescar, ir pro mato, se divertir e tal. Para que tu já foi escoteiro. Já fui escoteiro, eu sei, eu tinha medo do mato. Então, é muito coisa de cultura americana, né, esse negócio de acampar e ir pro mato, tirar férias e, enfim... no ano que o filme foi lançado, inclusive, muitas pessoas deixaram de acampar justamente por causa desse medo que o filme causou na galerinha que gostava de ir pro mato e tal. Hoje em dia o pessoal hippie vai pro mato fazer festa. Vai pro mato fazer festa, churrasco e deixa todos os latão no meio do mato. Então, toda essa coisa meio clichê que se tornou, né? Porque toda vez que o Jason estava em ação, tinha adolescente transando. Né? E toda essa situação, aquele momento pré-coito, né, ele deixa o cara muito desprevenido. Né? Então aí entra muito do medo. Te pegaram com as calças baixas, mas entra muito daquele medo de, tipo, o medo de algo te atingir justamente no momento que tu tá desprevenido. E isso, o Jason meio que criou essa mitologia não só do casal que tá prestes a transar, né, mas tá desprevenido e nunca esperar que um psicopata... Que está inclusive transando. Quem? Não só que está prestes a transar e que já está no ato. Já está, ou como também já efetuou. Pois é. Então, o Sexta-feira 13 foi um dos filmes que elevaram muito essa mitologia do casal que vai pro meio do mato se divertir, né, e acaba se ferrando. Né? Olha aí, ó. Olha aí. Acaba se ferrando, acaba se fudendo, né? Tá, muito bem. Então, assim, primeiro filme, 1980. Produzido e dirigido por Sean Cunningham e escrito por Victor Miller. Depois nós voltaremos a falar sobre eles. Ele foi feito no embalo do primeiro Halloween, que é de 1978, que fez muito sucesso, né, do John Carpenter e tal, que tem o Michael Myers, que é uma franquia também muito grande, que recentemente foi ressuscitada, inclusive como sequência direta do filme original, e que eu acho que esse ano, inclusive, sai mais um. Tá, deu dinheiro, sai. Então, assim, a figura do Jason, como é conhecida, né, um cara gigantão, com um facão na mão e uma máscara de rock, um zumbi, não existia. A história do primeiro Sexta-feira 13 era um grupo de jovens vai para um acampamento em torno de um lago, passar um verão, e que esse acampamento está sendo reinaugurado, porque, sei lá, não me lembro agora, 20 anos atrás, ele tinha sido fechado depois que uma criança tinha morrido. E quem era essa criança? Jason. E ele era assim, ele tinha problema, era uma criança que tinha deficiência mental e física, e ele precisava de cuidados. E o que aconteceu? O casal de monitores que deveriam estar responsáveis por cuidar dele, estavam fazendo o quê? Bullying, copulando. Não, tá. No caso, entre eles, ok. Estavam copulando. E o Jason se afogou. E aí o que acontece? Sei lá, 20 anos depois, quando eles vão reinaugurar o acampamento Crystal Lake, começam a morrer pessoas de novo. E aí o que acontece? Ai, meu Deus, eles deram spoiler. Pô, se tu não assistiu o primeiro, Sexta-feira 13 ainda, faz favor, né? Ei, eu não sei quantos anos dá isso. Faz muito tempo, nem era nascido. Já tava no quartel essa época aí, para.
Cara, é bem fácil, né? 2020 menos 1980. Tá. Faça uma conta. Faça uma conta. Para, eu sou de humanas, vai. Então a gente conhece no filme a Pamela Voorhees, que é a mãe do Jason. E lá pro fim do filme a gente descobre que ela tá matando todo mundo. E é isso. O primeiro filme é isso. Então, o E Jason... essa história foi responsável pela maior bilheteria da franquia, né? Segundo... Então, assim, o Jason no primeiro filme não existia. A mãe dele é que matava todo mundo, se vingando, assim, de uma situação em que os monitores do acampamento deixaram seu filho morrer. Uma curiosidade do filme, além disso da bilheteria, é que foi um dos primeiros filmes do Kevin Bacon. Então, quem conhece o Kevin Bacon aí, atorzão e tal... Footloose. Ele morreu. Pamela Voorhees matou o Kevin Bacon no primeiro Footloose, isso também de um século atrás. Assim. Pera, X-Men primeira classe, é o vilão lá. Ah, é? Não assisti. Não assistiu? Claro que não, Os os melhores... filmes do X-Men são uma merda. Não, a primeira classe é muito bom. Ah, para que eu também bato nessa mesa, não pode bater na mesa, cara. Desculpe. Sexta-feira 13, parte 2, de 81. É interessante também ver a franquia andando, né? Cara, eles faziam um filme de ano em ano. Cara. Então, o primeiro de 1980. Não foi muito bem aceito pela crítica, mas depois virou filme cult. Tá, fizeram Sexta-feira 13, parte 2. Que é o primeiro a ter o Jason, então, adulto, como antagonista. Ele ainda não usava essa máscara de rock, ele tinha um saco de estopa na cabeça, assim, só com o olho à mostra e tal. Sexta-feira 13, parte 3, 1982. Então é o primeiro filme a aparecer a máscara de rock. Foi usado porque era muito mais barato colocar uma máscara de rock do que fazer uma cara deformada. A maquiagem, não tinha grana. Mas também, só pode ter tanto filme, né? Os filmes custavam baratíssimo, entravam um pouquinho mais, deu dinheiro, vamos fazer outro. Foi lançado em 3D nos cinemas, tanto que pelo próprio cartaz do filme tu já vê que é tipo uma faca saindo do cartaz, assim. E uma grande curiosidade é que ele foi um filme que conseguiu desbancar o ET do topo das bilheterias. Então, nesse ano tinha sido lançado o ET, que foi um grande sucesso, né, do Spielberg. Blockbuster. E o Sexta-feira 13, 3 conseguiu desbancar o ET do topo das bilheterias. E o que é mais legal ainda é que até o fim do ano ele ficou em segundo lugar nas bilheterias, perdendo só para Poltergeist, que é produzido também pelo Spielberg. Que dizem que, inclusive, dirigiu o filme, né, no lugar do Tobe Hooper. Coitado do Hooper. Depois a gente teve, Sexta-feira 13, o capítulo final, em 84, que queriam que fosse um encerramento da história, mas não foi, porque seguiram sugando da franquia. Depois, Sexta-feira 13, parte 5, um novo começo, de 85, daí tem uma máscara de rock diferente, com uns riscos azuis, assim, que daí tem um outro assassino. Não, a mais legal, acho que essa daqui, pra quem tá vendo o vídeo, é da parte 3, né? Acho que é da parte 3 essa daqui. Deve ser, original. É a mais legal, Depois inventaram as máscaras e nada. Depois a gente tem ali, Sexta-feira 13, parte 6, Jason Vive, 86. Que daí Jason volta, daí começa toda aquela questão de ressuscita o Jason zumbi, cai um raio e aí o Jason ressuscita. Os caras cravam um negócio de ferro lá no corpo dele, cai um raio bem em cima do negócio, ele volta. Sexta-feira 13, parte 7 de 88, que é A Matança Continua. Depois, Sexta-feira 13, parte 8, Jason Ataca em Nova York, de 89. Esse aí a gente viu recentemente, né? A gente passou lá no bar. Nessa última Sexta-feira 13 a gente passou lá no bar. E, cara, esse filme, apesar de ser muito ruim, ele é muito legal. Porque, assim, né, nessa altura, já é parte 8. Os caras já estavam tirando sarro deles mesmos, assim, sabe? Então, tipo, tem uma hora que o Jason passa por um grupo de punks, assim, que estão escutando música. Isso virou um gif. E ele pega e dá uma bicuda na caixa de som dos caras, assim, aí, tipo, o magrão ficando de cara e tal, aí ele se vira a câmera só pegando por trás dele, e, tipo, eu acho que ele tira a máscara, né? Ele tira a máscara, os caras ficam fugindo, assim. Tem uma hora que ele dá um socão na cara do magrão e sai voando a cabeça. Sim, o cara bate nele e tal, agora é sua vez. Ele dá um soco só, voa a cabeça longe, cai numa lata de lixo. Então, nossa, isso é trash. Começou a ter esse tipo de coisa boba, assim, sabe? A de não se levar tão a sério também. Quer dizer, começou não, isso aí já tinha antes também, aqui a gente já tá na parte 8, né?
Daí ficou um tempo sem, porque não deu muito certo, não foi muito aceito, digamos assim. E os direitos do filme foram vendidos para a New Line, que demorou alguns anos, e aí fez o Jason Vai para o Inferno, a última sexta-feira, que é de 93. Que aí não tem Jason. O Jason não é mais uma figura física, assim, aquele cara, né, que sai Isso eu achei ridículo. Cara, isso é ridículo, cara. Eu lembro de assistir quando era criança, esse filme achava uma merda. Um cara, eu não me lembro direito, o cara que faz autópsia, É o legista, come o coração do Jason. Tipo, o coração do Jason tá pulsando na mesa sei lá, do IML lá. É. E aí o cara se vê possuído por uma vontade de devorar o coração do Jason e ser possuído pelo espírito do Jason. E aí ele sai matando pessoas, né? Como se ele fosse o Jason possuído pelo espírito do Jason. Qual foi o subtítulo desse filme aí? A última Jason Vai para o Inferno, a última sexta-feira. Pois é, daí tem aquele final tosco, né? É nesse que tem o Fred? Não é? Acho que é. Mas a gente pode falar sobre isso depois. Quando entrar com as curiosidades. Depois a gente teve em 2001 Jason X, que é assim, ó, ultimate ridículo. Cara, imagina assim, o Jason, sei lá, o corpo do Jason é congelado, e aí no futuro, numa nave espacial, o Jason é renascido. Cara, ele fica até meio cibernético, assim, sabe? Ele é tipo um zumbi cibernético. É ridículo demais, cara. Ele tem a pior máscara de todas, eu acho que é aquela máscara que eu não sei de onde é que ele tira, ou a nave faz ele, uma coisa assim, a nave tipo, é uma máscara de rock e cibernética, futurista cyberpunk, assim. Só que o que é legal do Jason X é que assim, ele também não se leva nem um pouco a sério, e ele é totalmente ridículo por gosto, e outra coisa que é legal é que ele é o filme que mais tem mortes. Isso é. O filme que tem menos mortes, acho que é o segundo, né? É o segundo ou terceiro. É o segundo, 10 vítimas. Que tem 10 vítimas. No Jason X tem 28. Cara, tem uma cena que ele tipo, congela a cara de uma guria e quebra depois a cabeça. Essa cena é interessante. Essa cena eu achei legal pro filme. Porque, claro. Inclusive, foi considerado pelo Tarantino. O Tarantino fez uma lista das 10 melhores mortes no cinema. E ele considerou essa a número 1. Cara, porque é legal. É legal. O filme é ridículo. É ridículo. Mas essa cena é legal, essa morte é legal. Só que entra naquilo que a gente falou no programa passado também, meio Jogos Mortais, né? Só ficar pensando em formas diferentes de matar uma pessoa. Sim, o cara não matava só com um facão, ele utilizava qualquer coisa para matar as pessoas. Mas mesmo assim... E aí esse filme foi feito também, dizem, né? Que foi feito para deixar a figura do Jason viva na mente do público, porque já estava sendo feito o Fred vs Jason, que saiu em 2003. Que é legal. É ruim, mas é legal. É clichêzão. Porque, cara, você consegue unir duas figuras icônicas do terror, assim, brigando. É que isso, durante muitos anos, a gente ficou esperando, e o cinema, os estúdios também ficavam meio que ruminando a ideia de juntar Alien, Predador e Jason versus Fred. Olha, Alien, Predador, então são grandes personagens da cultura pop, assim, e do terror e tal, né? Tanto o Alien versus Predador quanto o Fred versus Jason tem umas historinhas bem fracas, assim, eu pelo menos acho bem fracas. O primeiro Alien versus Predador dá pra assistir. O segundo o segundo é tosco, tanto que morreu ali, né? O segundo é ridículo. Agora, o Fred vs Jason, até o final do filme, dá uma ideia de que vai continuar, vai ter sequência e tal, que nunca fizeram. Mas é que também, ele custou parece que 15 milhões e arrecadou 20, sei lá, foi um troço. O Fred foi aí que acho que foi o último filme do Fred Krueger, eu acho. Depois eles com o Richard Englund. Robert Englund. Foi o último com ele. Depois teve um remake, tá? Com o cara lá que fez o Rorschach do Watchmen, que é ruim. Haley, o Joel Osment. Não, esse é o gurizinho do... é o gurizinho do... Caramba, do Shyamalan lá, do Seu Sentido. Enfim. Sei lá, um cara lá, um magrão. Um cara. E aí, depois teve um remake em 2009. Esse foi legal. Intitulado Sexta-feira 13. Que é com o magrãozinho aquele do Supernatural. Padelec? Sei lá. Não sei que é Paledic, uma coisa assim. Mas eu sei, o legal desse filme é que o Jason, ele... dos filmes clássicos do Jason, ele vem caminhando, né? E a vítima correndo. E o Jason caminhando. E a vítima correndo. Isso é legal.
Daí ela para atrás da árvore. Daí quando menos espera, Tomou um tomou um facãozaço. facãozaço. Mas isso é legal. Mas ficou legal nesse do 2009, que o Jason corre atrás da vítima e Mas isso senta. não é ali. legal, cara. Mas ficou... me surpreendeu. Pra mim foi Ah, olha aqui, o filme. maluco tem um nome, sei lá, ele é o quê? Ele é polonês, só tem consoante no nome dele. Quem? Jared Padalecki. Tá, é o cara que faz o Supernatural lá. Não, na verdade é Jared Flandetal. Cara, eu não acho legal isso. Vamos Atualizar. modernizar o Jason. Cara, vai se fuder que nem... Vamos botar zumbi correndo pra atualizar. Ah, cara, zumbi legal é zumbi do Jorge Romero lá se arrastando. Depende do contexto, cara. Se tu fosse fazer um filme com zumbi se arrastando hoje, talvez não desse a grana que Madrugada dos Mortos, por exemplo, deu. Ou Será que que o não? Extermínio... Cara, o Walking Dead tá na 8ª temporada já. Ah, ninguém mais aguenta. Deu. Ninguém mais aguenta. Ninguém é ruim, mas dá dinheiro. E tá indo porque colocaram lá o É ruim, mas dá dinheiro. o taco lá, colocaram personagens interessantes. O do taco. Eu não me lembro o nome Já dele. mudou faz 2 Negan. temporadas já. Tá, mas enfim, eu não sei. Não, Algumas é claro atualizações também, não interessantes. falar só mal, tá claro que tem filme de zumbi correndo que é legal. Inclusive, talvez a gente fale sobre alguns semana que vem. Tá. E aí, ó, entra mais uma maldição do 13 no Sexta-feira 13. Por quê? O filme tem a franquia tem 12 filmes. E ela ficou estagnada. Porque o diretor do filme original e o roteirista do filme original estão brigando na justiça pelos direitos da franquia. Isso aí afetou até o mercado de bonecrinhos. Então, né? assim, tinha filme sendo planejado, mais um remake. Tinha o jogo de videogame recente tinha saído e tinha conteúdo para ser lançado também, parou tudo. Action figures, para não chamar de bonequinhos, tiveram que parar de ser lançados. Um monte de coisa, cara, um monte de coisa teve que parar de sair porque tá uma briga judicial sobre os direitos do filme. E engraçado que não é uma franquia milionária, né? Mas Até, né? milionária. Bom, tudo bem, Sim. milionária. Não é uma franquia bilionária, então. Né? Mas aqui a série de filmes, Cara, assim, falou como em pila, o cara abre o olho, arregala os olhos, né? Mas é que também a disputa é meio estranha, assim, porque a disputa envolve, por exemplo, a imagem icônica do Jason, e um dos argumentos do diretor é que no primeiro filme que foi escrito pelo Victor Miller, o Jason não existia. Existia o nome Jason Voorhees, mas não existia a figura, né, icônica como se tornou de um assassino com uma máscara de rock. E a primeira decisão deu favorável ao roteirista. Só que, claro, seguiu brigando, né, com recursos e tal. Isso ainda está sendo tramitado na justiça. E então, cara, isso aí está impedindo bastante coisa de ser lançado, assim. E aí agora a gente entra nos nossos fatos. Fatos e mais curiosidades em torno da franquia mesmo. Eu botei umas coisas aqui, ó. Por exemplo, a Betsy Palmer, que é a atriz que interpreta a Pamela Voorhees, a mãe do Jason no primeiro filme, e que é assassina no filme original, ela tinha uma carreira estabelecida e era de sucesso até na época do primeiro filme, e ela aceitou o papel porque ofereceram para ela $10 mil e ela aceitou o papel porque ela queria comprar um carro novo. Tá bom. Só por isso, assim. Tipo, foda-se o filme, vai ser ruim esse filme aí, mas eu quero comprar um carro novo. De outra volta comprou um avião. E aí, em seguida, a gente fala da Adrienne King, que é a atriz que interpreta a Alice Hardy, que é a mocinha do primeiro filme. Que é a que sobrevive, né? E que logo, na primeira cena do segundo filme, ela morre. Ela foi perseguida na vida real logo após o filme. Foi stalkeada por um cara. Um cara muito louco que começou a ameaçá-la de morte, tirava foto dela pela rua e botava embaixo da porta da casa dela, e que inclusive invadiu a casa dela e botou uma arma na cabeça dela, e que depois acabou sendo preso e tal. E aí, por causa disso, ela nunca mais atuou. Cara, isso é um filme de 1980. Ela voltou a atuar em 2014.
Ela acabou se mudando para Londres, lá ela estudou, tipo, dublagem, ela seguiu atuando depois como dubladora e tal, mas ela só voltou a aparecer nas telas na década de 2010, em documentários sobre a franquia, e depois, assim, atuando em outros papéis em alguns outros filmes, assim, mas demorou quase 40 anos para isso. E é a dona da franquia de vinhos Crystal Lake. É verdade. Ela tem uma franquia que faz vinhos, e o nome do vinho é vinho Crystal Lake. Ela ganha dinheiro, tá Ganha certo, dinheiro com cara, isso. tá certo. Daqui a pouco vão querer direito sobre o nome Crystal Ah, Lake. pior, Né? Vai que metam, né? Que mais? O nome original do Jason não era Jason, era Josh. Josh. O nome de um dos filhos do roteirista, né? Não sei. Era, ele tinha 2 filhos, Josh e um outro lá. E Jason. Não era Jason. Só que ele não Josh. gostava do Jason. Não, ele não gostava do Josh. Não, para, não confunde. Pera aí. O cara tinha 2 filhos, o Josh e um outro que a gente... E o Marcel. O Marcel. Só que o Josh ficou muito fofo pra ser um assassino, né? Por isso que trocaram pra Jason. Sei lá. Ele Josh, assassino Josh. Josh ataca em Nova York. Né? Eu não sei. Ele resolveu mudar porque achava muito Eu acho fofo que o na Josh. última hora virou Jason. Então, isso aí, imagina se a gente tivesse conhecido hoje qualquer máscara de rock, a gente olhasse bem o Josh. A máscara do Josh. Não, tem uma série da Disney que tem Josh, não sei Talvez quem. não fosse daí, talvez o pai dessa criança tivesse batizado ela com outro nome. Jason. Talvez. E Josh. Aqui o Jason teve um total de 167 vítimas em seus 12 filmes, totalizando uma média de 13,91 mortes por filme. Uma média de 13 mortes por filme. Cara, isso é Que bastante. coincidência, hein? Isso é bastante. É verdade, né? Coincidência. 13, não é 14, não é 12, é 13. Então, como a gente falou ali, o parte 2 eu teve apenas 10 vítimas, com menos mortes, e o Jason X, ridículo, com 28 mortes. Mas será que as mortes do Jason contam nos filmes do Jason? Não, assassinatos do tá. Jason. Os 2 primeiros filmes se passam numa sexta-feira 13. No terceiro filme se passa no sábado 14. E no quarto filme, que seria o capítulo final, se passa no domingo 15 e segunda 16. E nos outros filmes, tipo, foda-se. Não tanto Não faz. diz que não tem um calendário marcando. Mas, talvez seja numa sexta 13. O único ator que repetiu o papel de Jason foi o Kane Hodder. Porque tinha tamanho Ele pra isso. trabalhou como Jason nas partes 7, 8, o capítulo final e Jason X. Que, tipo, os mais bosta, na real, assim, né? Mas o cara que ficou mais famoso por ter feito Jason. Então ele já participou, já fez documentário. Tem documentário só sobre ele até. Assim. Tá, é aquela história. No cinema, o mesmo ator que começa a ser chamado sempre, ele quer um Vai ficando momento, mais caro. vai ficando mais caro. Então todo filme do Jason no início pegava uma pessoa diferente, né? Por curiosidade só. Foi isso que aconteceu com o pai do George McFly no primeiro De Volta para o Futuro, né? Ele não voltou pro segundo porque aumentou o ego, ele queria ganhar maior grana, assim. Daí botaram um outro ator lá de cabeça para baixo numa máquina no futuro lá e tal, e riscaram o cara da agenda. O cara até hoje faz Aparições em convenções com o pai do George McFly do primeiro filme, só que ele não toca no assunto. Pai do George McFly ou do Marty McFly? Marty McFly. George McFly é o cara que a gente tá falando. Tirando o crossover Fred vs Jason, o Fred apareceu também no Jason Vai para o Inferno. Como assim? O Fred apareceu no Jason? Sim, ele aparece. Não aparece, né? Ele dá uma primeira aparição na franquia, que é bem na finaleira do filme, na última cena do filme, quando o Jason tá lá, o corpo do Jason, sei lá, não sobrou mais nada, só tem a máscara. Sai uma mão assim no buraco do chão com a luva do Fred, com aquele blusãozinho listrado, assim.
e puxa a máscara do Jason como, sei lá, se fosse o quê, pro inferno, talvez. Ah, isso criou uma baita expectativa na época que... Pois é, criou uma expectativa de um Fred versus Jason. Pois é. Que ficou muito tempo sendo produzido. Até lá em 2003, finalmente sair depois Não do... dando na live, vocês viram? Sim, sim. Ah, tá. A mesma expectativa que o crânio do Alien quando apareceu na nave do filme do Predador 2. Desculpa, tô batendo na mesa. Quando terminou o Predador 2 e apareceu aquele crânio de Alien na nave dos Predadores lá, pá, olha lá, É o universo é o compartilhado! universo compartilhado. Bem muito antes do MCU aí, já tinha. É, aqui, cala essa tua boca, Marco. Bota no teu lugar. Fred versus Jason, Alien versus Predador. Tem que parar com essa maneira de ficar falando. Nenhum outro filme deu uma taxa de lucro tão grande quanto o primeiro, que lucrou cerca de 40 milhões de dólares e custou apenas 500 mil. Apenas 500 mil? Né? Mas perto de orçamento de filme, 500 mil é até pouco. Por isso que era tão fácil, tipo, entre o primeiro e o segundo filme aí tem um ano, né? Sim, de todos, de anos. Era muito mais fácil de produzir. Cara, tu não tem uma produção muito, né, elaborada, assim, pra fazer um filme desse no meio do mato, uma casa lá no meio do mato e tal. Mas ainda assim os caras não tiveram grana pra fazer um Cara, filme não peguei essa informação, mas enquanto tu vai falando aí eu vou procurar. Eu tenho quase certeza que no primeiro, Sexta-feira 13, a produção dos efeitos especiais e tal é do Tom Savini. Tom Savini. Quem foi Tom Savini? Não, era pra tu ir falando outra coisa que eu tô pesquisando. Eu não sabia dessa. Mas já achei aqui, ó. Tá, mas agora já me perdi. Segue aí. Tá, segue, passa. Foi no terceiro filme que finalmente a icônica máscara furadinha de rock foi utilizada pela maneira. A gente já falou, mas é uma máscara de rock do Detroit Red Wings, que foi pega lá porque era o que tinha e os caras deram uma pintadinha e tal e acabou virando uma coisa tão icônica quanto a motosserra do Ash. Tá procurando ainda? Tô, achei. Realmente, foi Tom Savini. Ele trabalhou, ele fez os efeitos especiais do primeiro Sexta-feira 13. Então, assim, também, como a gente falou, era um filme com pouco orçamento. Então, quem assistiu o filme vai ver que é bem barato, né? As maquiagens, os efeitos. Os atores baratos. Eu tinha até falado no programa passado, quando o Kevin Bacon morre com a flecha atravessada no pescoço, assim, tu vê que é uma borracha aquilo, assim. Tu vê as outras pessoas lá com uns pedaços, uma machadada na cabeça, umas coisas assim. Que tudo é bem barato. E até porque era tudo muito experimental, né? Os primeiros filmes que os caras estavam criando ainda esses efeitos, né? Tipo, como faz pra, sei lá, bombear o sangue quando toma uma facada no pescoço. Cara, é a parte legal dos filmes trash, dos filmes oitentistas, assim, essas coisas práticas que os filmes faziam. Tipo, hoje é muito fácil, é digital. Não, fácil não digo, né? Fácil não é. Fácil não é, mas é mais barato. É mais barato. E exige mais criatividade. É interessante falar dos spin-offs da série. Interessante. Teve uma série no início dos anos 90, Sexta-feira 13. Uma série de TV que não tem nada. Não deu certo. Girava em torno de uma loja de antiguidades e tal, e não tinha nem o Jason pra que ela é dos mesmos produtores e tal, só que quiseram pegar, né, um nome e fazer sucesso com esse nome. Só que assim, elas levavam as histórias, era tipo pensando em maldições de Sexta-feira 13. Só que, cara, usaram, sei lá, o mesmo logo para atrair gente, tipo Rambo, né? Tipo o último Rambo. Só que não tinha Jason. O cara ia lá assistir querendo achar que o Jason ia aparecer e não tinha nada de Jason. E, cara, não deu muito certo. Não deu nada certo. A história da mãe do Jason foi contada no HQ. Sim. Isso aí tem Friday bastante coisa, né? O Conto de Pamela. Livro, quadrinho. Tem até em gibi, tem até spin-off com crossover com Ash também. Jason versus Ash? Versus Ash, versus Fred, versus, sei lá, Hellraiser, versus alguma coisa, versus qualquer coisa. Então tá na hora de reviver o Jason. Jason como uma persona
trimassa. muito forte e interessante E de uma ser coisa explorada. assim que é legal é que, como a gente falou lá no início, né, é uma franquia que é a mais conhecida na cultura popular, sabe? É que tem a maior inserção na cultura popular. Então, mesmo pessoas que nunca assistiram nenhum filme reconhecem, sabe, a máscara de Rocky com a máscara de Jason. Reconhece a musiquinha do Jason, aquela? Talvez não. Acho que a Não? máscara não. Ah, quer dizer, acho que a música não. A musiquinha aquela do Jason é muito famosa. Cara, acho que não. Ah, é famosa. A famosa em quem conhece. Em quem conhece. Ah, bom, mas daí qualquer um é famoso. Cara, mas o que eu acabei de falar, cara, que a máscara de Rocky do Jason. Essa musiquinha é famosa. Cara, não. É famosa em quem conhece filme de terror. Mas essa música não está inserida na cultura popular. Enquanto que uma máscara de Rocky tá. Cara, episódio dos Simpsons, eles exploraram isso. Mas episódio dos Simpsons, o cara espera que eles explorem um monte de coisa. Não, mas, cara, quando é explorado pelos Simpsons, é porque já chegou no cerne da cultura. Então, não sei. Opinião. Que mais? Cara, e falando no geral das trecheiras dos filmes, assim. Cara, Sexta-feira 13 é muito legal. Tipo, é uma franquia que é obrigatória pra quem gosta de filme de terror. Pode parecer clichêzão, os caras estão falando sobre Sexta-feira 13. Cara, sim, estamos falando sobre Sexta-feira 13, justamente por ela ser tão clichê, ela é obrigatória, sabe? Quem gosta de filme de terror, quem gosta de filme trash, tem que assistir, tem que conhecer, sabe? Foi dali que surgiu muita coisa que foi usada depois e que ainda é usada até hoje. É um personagem icônico, é o maior ícone do cinema de terror, né, dos slashers. Então, cara, é extremamente válido conhecer a franquia, conhecer os filmes, assistir. Também tem muita gente assim, que conhece a franquia, conhece Sexta-feira 13 e nunca assistiu os filmes, sabe? Então, cara, conhecer lá o primeiro Sexta-feira 13 que o Jason nem existia, que a mãe dele que matava todo mundo. Conhecer o segundo filme que ele não tinha máscara de rock, tinha um saco de estopa na cabeça. Ver as mortes diferentes também. Tipo, como é que começa ali o segundo Sexta-feira 13? Cara, eu não lembro direito. Cara, Pra mim, ali, entre o 3 e o 7... Alice Hard lá, que é a sobrevivente do primeiro filme, ela chega em casa, ela abre a geladeira e tem a cabeça da Pamela Voorhees, que ela matou, que ela dissecou no primeiro filme. E aí ela abre a geladeira, tem aquela cabeça lá dentro e pá! Ela toma uma porrada na cabeça, ela toma uma picaretada na cabeça que o Jason dá. E aí vem o logo do filme, assim, começa o filme. Eu não lembrava disso. E, cara, e por aí vai. Então a gente tem um monte de filme, um monte de situação diferente. Tem aquele episódio que eu não sei qual é o número, é o Corey Feldman? Corey Feldman. Ele dá um faconaço no Jason, quando ele vê a cara do Jason, toda torta, dá um faconaço no Jason, na cabeça do Jason, vídeo quase ao meio, assim. Daí ele cai aquele corpo. Daí, ainda assim, os dedinhos do Jason continuam a mexer. E tem outro que na sequência ele aparece, mas muito pouquinho, por quê? Porque ele estava ocupado nas filmagens do Goonies. Dos Goonies? É. Sim, ele fez tanto filme teen naquela época que... E hoje em dia ele é um velho completamente louco. Mas também, né? Não aproveitou, entra no ramo das drogas, dá nisso. Dos tóxicos. Mas eu me lembro que nesse filme que aparece o Corey Feldman que eu perdi perdi o medo do Jason. Cheguei no interesse. Não, o interesse eu mantive. Quando eu vi o Jason caminhando, eu vi que ele não tinha a rótula, e aparecia o osso assim, ó. Né? E eu, mas como é que o cara vai caminhar sem a patela? Para, doutor! Para, senhor Sério, eu achei isso engraçado. traumatologista. Não, sério, eu sei que me chamou a atenção. O cara ser até hoje eu guardo tudo bem, mas ele não ter a patela. Não isso pode. eu achei engraçado. Não, mas tudo bem, foi daí. Aí por diante foi aquele negócio de ressuscitar no fundo do lago com raio. Uma coisa legal também de curiosidade. Ano passado, acho que foi que eu vi, uns 2 anos atrás, fizeram uma estátua do Jason, preso que num dos filmes ele é mantido preso dentro do Crystal Lake. E. Boiando. Não, boiando não, afundado lá, né? Preso numas correntes. Pois é, ele fica boiando, mas só que tá preso pelas correntes. Não é isso? Boiando que se estivesse Tá. lá em cima, assim, né? Mas ele tá, né, preso lá embaixo do lago. Segue. E aí, um pouco tempo atrás, os caras fizeram num lago, não me lembro aonde, nos Estados Unidos, colocaram uma estátua do Jason presa embaixo de um lago, assim. Então, tipo, que foi para mergulhadores
por algum motivo, acabar achando aquilo. Só que aí mandaram tirar. Mandaram tirar. Tipo aqui em Santa Maria, quando os caras andavam com o Chevette, com o braço de borracha pro lado de fora, assim, daí a polícia mandava parar e tirar, porque todo mundo acreditava que tinha alguém No porta-mala. no porta-mala. Não, mas assim, ó, eu queria falar da NECA bem rapidinho. Tu tem 1 minuto pra falar sobre Tá, isso. não, a NECA é uma linha de action figures e eles lançaram, todo ano eles relançam o Jason porque vende pra caramba o boneco do Jason. Então eles fizeram um pra cada, mais de um até, pra cada filme da série. Né? Tem desde aquele que tem um saco na cabeça até o Jason 10 e tal. E é uma linha que tem um custo-benefício muito bom e vale a pena vocês conferirem aí, NECA Toys, procurem Jason, que é uma linha muito legal. E uma informação aqui, Corey Feldman é louco. Mas é porque ele disse que foi estuprado pelo Charlie Sheen. E com isso, boa noite, senhoras e Essa boa senhores. notícia. Malditos sejam e até a semana que vem assistam um filme podre por dia até chegar a próxima semana. Falou, tchau. Que deprimente esse. Ih, eu tô com fome. Eu comi um bolo